Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de história de terror. Quando criança, eu sempre fui curioso. A casa da minha avó era um lugar cheio de segredos, e cada canto parecia esconder algo misterioso. Mas nada me intrigava tanto quanto o espelho no sótão. Ele era enorme, com uma moldura dourada desgastada pelo tempo, e refletia a pouca luz que entrava pelas frestas do telhado. Sempre que tentava chegar perto, minha avó me repreendia com um olhar severo. Nunca toque nesse espelho, ela dizia, mas nunca explicava o motivo. Um dia, a curiosidade foi mais forte. Esperei minha avó sair para a feira e subi as escadas rangentes até o sótão. O cheiro de poeira e madeira velha tomava o ar. Fiquei diante do espelho, observando meu reflexo. Toquei a moldura fria e senti um arrepio percorrer meu corpo. Então, aconteceu. Pisquei, mas meu reflexo não piscou comigo. Ele apenas ficou ali, parado, me olhando fixamente. Meus olhos se arregalaram quando vi a cópia de mim mesmo curvar os lábios num sorriso. Um sorriso largo, estranho, que não correspondia a nenhuma expressão que eu já havia feito antes. Meu coração disparou, e eu tropecei para trás, derrubando uma caixa de papelão. Quando olhei de novo, meu reflexo estava normal. Saí correndo do sótão e nunca contei nada para minha avó. Mas a partir daquele dia, passei a evitar espelhos. Toda vez que cruzava por um, sentia um frio estranho na espinha, como se algo estivesse esperando o momento certo para acontecer de novo. Os anos passaram, e minha avó nunca mencionou o espelho. A casa foi ficando mais silenciosa com o tempo, e eu fui crescendo, deixando aquelas lembranças para trás. Mas depois que ela faleceu, precisei voltar. Fui o responsável por organizar tudo, e isso incluía o sótão. Subi as escadas com um peso no peito. O espelho ainda estava lá, coberto por uma camada espessa de poeira. A luz fraca iluminava a moldura dourada, agora ainda mais envelhecida. Um detalhe me chamou a atenção. No canto inferior, pequenas letras estavam gravadas na madeira. Soprei a poeira e li, para Clara, com amor. 1923. O nome me incomodou. Minha avó nunca mencionou ninguém chamado Clara. Fui até o escritório dela e comecei a revirar papéis antigos. Foi então que encontrei um recorte de jornal amarelado. A manchete me deixou sem fôlego. Menina desaparece misteriosamente em casa centenária. A foto mostrava uma garotinha de cabelos claros, e o artigo mencionava que a única coisa deixada para trás foi um espelho. Aquela noite foi difícil. Não conseguia dormir, sentia a casa pesada. O silêncio parecia profundo demais, como se algo estivesse esperando para se manifestar. Levantei no meio da madrugada e fui ao banheiro lavar o rosto. Quando ergui o olhar para o espelho, senti o coração parar. Atrás de mim, no reflexo, havia uma silhueta parada no corredor. Virei-me num impulso, mas não havia nada. Voltei a olhar para o espelho, e agora a figura estava mais próxima. Saí do banheiro trêmulo, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço. Mas as noites seguintes foram ainda piores. A sensação de ser observado ficou mais intensa. Às vezes, eu via um movimento no canto da visão, mas sempre que virava o rosto, não havia nada. Comecei a evitar espelhos, mas isso não adiantou. O vidro da janela refletia sombras que não pertenciam a nada no quarto. A tela preta do meu celular mostrava algo ao fundo, algo que desaparecia assim que eu acendia a tela. A pior noite aconteceu poucos dias depois. Acordei com uma sensação sufocante, como se algo estivesse me prendendo à cama. Com dificuldade, girei a cabeça para o lado e vi o espelho do guarda-roupa. Meu reflexo estava de pé, me olhando, mesmo que meu corpo ainda estivesse deitado. Meu sangue gelou. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Apenas assistia enquanto meu reflexo dava um passo para fora do espelho. O vidro distorceu por um instante, como se fosse líquido, e então a figura saiu completamente. Era eu, mas ao mesmo tempo, não era. A cópia sorriu. O mesmo sorriso que vi no sótão anos atrás. Um sorriso largo, forçado, artificial.
Ele se inclinou para perto do meu rosto e sussurrou algo que fez meu corpo inteiro se arrepiar. Agora é sua vez. Acordei de súbito, engasgando com a própria respiração. Olhei ao redor e tudo parecia normal. Mas quando levantei e me aproximei do espelho, percebi algo horrível. Meu reflexo ainda estava deitado na cama. Minha avó sempre foi uma mulher séria, do tipo que não explicava muito as coisas, apenas dava ordens e esperava que eu obedecesse. Desde pequeno, ouvi dela que eu jamais deveria subir no sótão. Não tem nada lá para você, dizia com uma firmeza que me deixava inquieto. Mas criança é curiosa, e quanto mais proibido, mais intrigante se torna. Uma tarde, aproveitei que ela estava cochilando na poltrona e subi as escadas rangentes que levavam ao sótão. O cheiro de poeira e madeira velha me fez espirrar. O lugar era escuro, apertado, cheio de caixas e móveis cobertos com lençóis amarelados. No fundo do cômodo, meio escondido entre os objetos, estava o espelho. Ele era enorme, com uma moldura dourada desgastada pelo tempo. A superfície do vidro estava opaca, coberta por uma fina camada de poeira. Passei a mão para limpar e logo vi meu reflexo surgir ali, meio distorcido pela sujeira. Fiquei parado, apenas observando. Foi quando aconteceu. Pisquei, mas meu reflexo não piscou junto comigo. Meu coração deu um salto no peito. Recuei um passo, esperando que minha mente estivesse pregando uma peça, mas o reflexo permaneceu imóvel. Então, para meu completo horror, ele sorriu. Um sorriso largo demais, estranho, que não se parecia com nada que meu rosto fosse capaz de expressar. Aterrorizado, corri escada abaixo e me tranquei no quarto. Minha avó não perguntou nada quando me viu pálido e suando. Apenas me lançou um olhar longo, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao sótão. Os anos passaram, e eu quase consegui esquecer aquela experiência. Quase. Porque, de vez em quando passava em frente a um espelho, sentia um arrepio estranho, como se algo estivesse fora do lugar. E às vezes, por um breve instante, eu tinha a impressão de que meu reflexo se movia um pouco mais devagar do que eu. Depois que minha avó faleceu, precisei voltar a casa para organizar suas coisas. Subir ao sótão era inevitável. Quando empurrei a porta pesada, o cheiro de mofo e poeira me envolveu e lá estava ele. O espelho. Intacto, esperando por mim. Dessa vez, respirei fundo e decidi enfrentá-lo. Caminhei até ele e, hesitante, me olhei no vidro. Meu rosto estava lá, cansado, um pouco assustado, mas normal. Observei por alguns segundos, esperando alguma coisa estranha acontecer. Nada. Apenas um reflexo comum. Estava prestes a me afastar quando percebi um detalhe que me fez congelar. No reflexo, o sótão atrás de mim estava ligeiramente diferente. As caixas e móveis estavam organizados de outra maneira. Então, bem no fundo, vi algo se mover. Era uma sombra, indistinta no começo, mas que logo tomou forma. Era alguém. Uma figura esguia, de olhos fundos, que se aproximava lentamente. Meu peito apertou e um frio subiu pela minha espinha. Tentei me virar, mas algo me impediu. Meus pés estavam presos ao chão. No espelho, a figura continuou avançando até parar bem atrás de mim. Meu reflexo, aquele que deveria ser eu, começou a sorrir novamente. Mas dessa vez, não era só um sorriso. Seus lábios se moveram, e ele sussurrou algo que gelou meu sangue. Agora é a sua vez. A escuridão do espelho se expandiu, e antes que eu pudesse reagir, tudo ficou preto. Minha irmã sempre foi estranha. Desde pequena, passava horas no sótão conversando sozinha. Quando perguntávamos, ela dizia que era só uma brincadeira, que tinha feito uma amiga no espelho. Meus pais achavam fofo, coisa de criança, mas eu sempre tive um pressentimento ruim. Com o tempo, ela ficou ainda mais reservada. Parava no meio das frases, como se estivesse ouvindo alguém. Olhava para os espelhos da casa com um olhar distante, às vezes sorria para eles, como se compartilhasse um segredo. Eu tentei ignorar, mas uma noite ouvi algo que me fez mudar de ideia. Era tarde, e a casa estava silenciosa.
Quando passei pelo corredor, ouvi um sussurro vindo do sótão. Era a voz da minha irmã, baixa, como se estivesse tendo uma conversa séria. Mas havia outra coisa. Outra voz. Subi devagar, tentando não fazer barulho. A porta estava entreaberta, e a luz fraca iluminava a poeira no ar. Minha irmã estava sentada no chão, de costas para mim, olhando para o grande espelho antigo que ficava encostado na parede. Você promete? Ela sussurrou. Minha pele se arrepiou. Aquele tom de voz. Parecia que ela estava esperando uma resposta. Entrei no sótão e chamei seu nome. Ela não reagiu. Caminhei mais perto e olhei para o espelho. Meu coração disparou. O reflexo mostrava apenas minha irmã. Mas não era só isso. Atrás dela, uma mão pálida, esquelética, segurava seu ombro. Engoli em seco. Tentei falar, mas minha garganta estava travada. A mão começou a apertar mais forte, e minha irmã finalmente virou para mim. Seus olhos estavam diferentes, como se ela estivesse em transe. Ele disse que posso ir agora, ela murmurou, com um pequeno sorriso. Puxei seu braço com força, arrancando-a de frente do espelho. Ela resistiu no começo, mas logo desabou no meu peito, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Quando olhei de novo para o espelho, a mão havia sumido. Arrastei minha irmã para fora do sótão e tranquei a porta. Ela começou a chorar, dizendo que não lembrava de nada. Naquela noite, dormi ao lado dela, mas mesmo assim, senti um peso estranho na casa. No dia seguinte, quando contei tudo aos nossos pais, eles disseram que era besteira, que minha irmã só tinha um amigo imaginário. Mas eu sabia que não era só isso. Sabia que havia algo no espelho, algo que esperava o momento certo para levá-la. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o espelho do nosso quarto. Por um segundo, jurei ver uma sombra parada atrás de mim. Sempre achei que havia algo errado com aquele sótão. A lâmpada piscava toda vez que eu passava pelo corredor, como se me chamasse, como se quisesse que eu subisse. No começo, ignorei. Mas com o tempo, a curiosidade começou a me corroer. Um dia, decidi que precisava ver com meus próprios olhos o que havia lá. Subi as escadas rangentes, sentindo um frio subir pela minha espinha. O cheiro de mofo e poeira era forte, e o ar parecia mais pesado do que no resto da casa. No centro do sótão, encostado na parede, havia um espelho grande e antigo. Sua moldura dourada estava coberta de poeira, mas o vidro brilhava, como se tivesse sido limpo recentemente. Me aproximei devagar, observando o meu reflexo. No começo, parecia normal. Mas então, algo mudou. Meu reflexo começou a tremer, como se a imagem estivesse distorcida, como se tentasse sair dali. Meus olhos arregalaram, e eu senti um nó no estômago. Minha primeira reação foi recuar, mas antes que eu pudesse me afastar, uma mão idêntica à minha bateu do outro lado do vidro. O som seco ecoou pelo sótão, e meu peito se apertou. Aquilo não fazia sentido. Eu não havia me movido. Mas o reflexo, ele tinha agido sozinho. Fiquei paralisado, observando aquela versão de mim mesmo dentro do espelho. Ele me encarava, os olhos arregalados, a expressão desesperada. Depois, abriu a boca, como se tentasse falar. Nenhum som saiu, mas pude ver a forma de seus lábios. Me ajuda! O pavor me dominou, e recuei um passo, depois outro. O reflexo começou a bater no vidro com mais força, os olhos cheios de pânico, como se estivesse preso. Então, a luz piscou de novo, e o espelho tremeu. Por um breve instante, senti que algo puxava o ar ao meu redor, como se tentasse me sugar para dentro. Gritei e corri, descendo as escadas o mais rápido que pude. Fechei a porta do sótão e tentei recuperar o fôlego, o coração disparado. Nunca mais subi lá. Mas às vezes, quando passo pelo corredor, sinto um arrepio e ouço um som abafado. Como se alguém, do outro lado do vidro, ainda estivesse batendo, pedindo para sair. Sempre ouvi barulhos vindos do sótão, mas nunca tive coragem de investigar. Era como se algo, ou alguém, estivesse lá em cima, se movendo entre as caixas e os móveis velhos. Eu tentava ignorar,
convencendo a mim mesmo de que era só o vento, ou talvez alguma parte da casa se movendo, rangendo com o tempo. Mas, uma noite, acordei no meio do sono. A casa estava em silêncio, exceto por um som estranho vindo do andar de cima. Não consegui mais fechar os olhos. Sentei na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando percebi algo no reflexo da TV, que estava desligada. No vidro da tela, vi uma sombra. Não era um reflexo claro, mas algo distorcido, uma forma escura que parecia me observar. Meu coração disparou. Não era possível, estava sozinho na sala. A sombra continuava ali, imóvel, mas claramente me encarando. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. A sala parecia mais escura de repente, e o som do tic-tac do relógio no corredor parecia mais alto. A sensação de estar sendo vigiado foi crescendo, e eu sabia que precisava ver o que estava acontecendo. Levantei lentamente e fui até a escada. Cada passo parecia ecoar pela casa, mas o barulho do sótão ainda persistia, como se alguém estivesse andando lá em cima. Quando cheguei à porta do sótão, minha mão hesitou na maçaneta. A luz estava apagada, e o som vindo de lá era mais forte agora, como um sussurro, algo que eu não conseguia entender. Abri a porta devagar, o rangido das dobradiças preenchendo o silêncio. O sótão estava escuro, mas o que me fez parar foi o espelho. Ele estava lá, virado para a porta, como se estivesse esperando por mim. Nunca havia visto o espelho assim antes. Sempre estava encostado na parede, coberto por poeira e mais ou menos esquecido. Mas agora, ele estava bem ali, com a superfície brilhando levemente à luz fraca do corredor. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não sabia o que me deixava mais inquieto, o fato de o espelho estar virado ou o som que agora parecia mais claro, mais próximo. A sensação de que havia algo, ou alguém, me observando foi instantânea. Me aproximei, com o coração batendo forte. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, olhei para o reflexo do espelho. Mas o que vi me fez dar um salto para trás. Não era apenas o reflexo da minha própria face. Algo estava lá, na sombra do vidro. Algo que eu não conseguia identificar, mas que se movia junto comigo, como se estivesse me imitando. Antes que pudesse reagir, o reflexo sorriu. Um sorriso sombrio, vazio, como se estivesse me desafiando a me aproximar mais. O arrepio que senti foi tão forte que quase cai para trás. Foi como se o espelho tivesse se alimentado do medo que eu sentia. O som no sótão aumentou, mais alto, quase ensurdecedor. Sem pensar, corri para a escada e desci rapidamente, sentindo os olhos do espelho me seguindo. Quando olhei para trás, a porta do sótão estava entreaberta, e a sensação de que algo havia me seguido permaneceu comigo por toda a noite. Sempre que minha família se reunia, meu avô gostava de contar histórias sobre o antigo espelho do sótão. Ele dizia que aquele espelho tinha o poder de mostrar o futuro. Eu sempre pensei que fosse apenas uma dessas histórias de avô, aquelas para nos fazer dar risada. Mas, com o tempo, uma parte de mim começou a acreditar. Certa noite, quando todos estavam na sala, decidi subir sozinho até o sótão. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som dos meus pés subindo os degraus rangentes. Quando cheguei lá, o espelho estava em seu canto habitual, coberto por uma lona suja. Sentia um misto de curiosidade e receio, mas não hesitei. Levantei o pano e a primeira coisa que vi foi a poeira acumulada no vidro. Me aproximei, enxugando a poeira com a manga da camisa, e então meu reflexo apareceu. Mas algo estava errado. Eu não parecia eu mesmo. A imagem refletida no espelho mostrava um homem mais velho, com a pele pálida e os olhos fundos. O reflexo parecia cansado, como se carregasse uma tristeza profunda. Fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. O espelho não poderia fazer isso. Eu olhei para o meu rosto, então olhei para o reflexo novamente e minha garganta se apertou. Era a mesma figura, mas eu sabia, sem dúvida, que aquele não era eu. Antes que eu pudesse reagir ou sair dali, o reflexo sorriu. Não um sorriso normal, mas um sorriso sombrio, vazio.
Um sorriso que parecia saber de algo que eu não sabia. Meu corpo inteiro se gelou, e eu queria correr, mas não conseguia me mover. O sorriso aumentou, como se estivesse me desafiando a entender o que estava acontecendo. E então, em um suspiro baixo, como se falasse diretamente para mim, o reflexo sussurrou: falta pouco. O pavor tomou conta de mim. Não conseguia entender o que aquilo significava. Minha mente estava uma bagunça, tentando fazer sentido daquilo tudo. Quem era aquele homem no espelho? Por que ele estava ali? Por que parecia saber mais do que eu? Meu corpo finalmente reagiu, e eu dei um passo para trás. Mas o reflexo não se movia. Ele permanecia lá, imóvel, ainda sorrindo, os olhos fundos me observando. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me tomou por completo. Corri para a porta do sótão, com a sensação de que o espelho estava me puxando de volta. Quando finalmente desci as escadas, respirei fundo, tentando recuperar o controle. Mas a imagem do meu reflexo ainda estava viva na minha mente. O sorriso, o olhar vazio, a sensação de que ele sabia algo que eu ainda não sabia. Naquela noite, tentei dormir, mas o que vi no espelho continuava me assombrando. Cada vez que fechava os olhos, o sorriso voltava, mais forte, mais nítido. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. Nos dias que se seguiram, a sensação de inquietação não me deixou. Olhava para o espelho e sentia a presença do reflexo me observando, me esperando. Como se a qualquer momento eu fosse ver algo ainda mais aterrador. O que ele quis dizer com "falta pouco"? Eu nunca mais subi até o sótão. O espelho ainda está lá, no canto escuro do meu pensamento, esperando o momento certo para se mostrar novamente. Era uma tarde quente e abafada quando decidi que era hora de limpar o sótão da casa antiga. Eu sempre evitava aquele lugar, mas com o tempo, a poeira e a bagunça estavam se acumulando demais. A casa já tinha muitos anos, e o sótão estava cheio de caixas, móveis velhos e roupas esquecidas. A cada pedaço que eu limpava, o ar parecia ficar mais pesado, e eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava ali, me observando. O calor estava me incomodando, mas eu continuei. De repente, senti um arrepio na espinha, algo estranho que não conseguia explicar. Era como se o ambiente tivesse mudado de repente, como se o ar tivesse ficado mais denso. Olhei para o espelho no canto do sótão, o único objeto ainda intacto. O reflexo estava normal, mas havia algo de diferente na forma como a luz caía sobre o vidro. No reflexo, o cômodo parecia mais escuro, mais sombrio, como se a luz do lado de fora não fosse suficiente para iluminar aquele espaço. Mas o que me deixou verdadeiramente desconcertado foi o que vi atrás de mim. Havia alguém ali, parado, imóvel, exatamente atrás de mim. Meu coração disparou. Virei rápido, na esperança de encontrar alguém ali, talvez um vizinho ou um amigo. Mas não havia nada. O sótão estava vazio, assim como deveria estar. Meus olhos correram pela sala, mas não vi nada além de caixas e móveis velhos. O espelho refletia o vazio, nada mais. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração. Foi só a minha imaginação, pensei. Mas, à medida que voltei a olhar para o espelho, algo estranho aconteceu. A figura, que antes estava distante, estava agora mais perto de mim. Não consegui ver detalhes, apenas uma silhueta escura, uma forma indefinida que parecia me observar com atenção. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Não sabia o que fazer. Virei novamente, na esperança de que a figura tivesse desaparecido. Mas, como antes, o sótão estava vazio. Nada, apenas a velha mobília e a poeira. Voltei a olhar para o espelho. A figura agora estava muito mais perto, quase encostada em mim, mas seu rosto estava em sombras. Eu podia sentir algo gelado no ar ao redor dela, algo que não pertencia àquele espaço. Senti um calafrio percorrendo minha espinha. Era como se aquela presença estivesse me desafiando a olhar, a entender o que estava acontecendo. Mas o medo era tão grande que eu não conseguia desviar o olhar. A figura parecia se mover, como se estivesse tentando se aproximar ainda mais. Tentei virar de novo,
Mas antes que pudesse reagir, ouvi um som. Um sussurro baixo, que vinha de trás de mim. Era como se alguém estivesse respirando no meu ouvido, mas ao olhar, não vi nada. Apenas a velha poeira dançando no ar. O pânico começou a crescer dentro de mim. A sensação de que algo estava errado, de que o espelho era um portal para algo que eu não queria entender. Olhei mais uma vez para a figura. Ela estava mais perto, tão próxima que eu quase podia tocá-la. Mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que eu não deveria fazer isso. Com um último esforço, virei e corri para a porta do sótão, sem olhar para trás. O espelho ainda refletia o cômodo vazio, mas aquela sensação de presença não me deixava. Ao fechar a porta atrás de mim, eu sabia que algo havia mudado naquele lugar, e que a figura do espelho não iria desaparecer tão facilmente. Sempre passei pelo sótão sem prestar muita atenção nas coisas ali. O espaço era úmido, escuro e coberto por uma camada espessa de poeira. A única coisa que chamava a atenção era o espelho velho no canto, que, à primeira vista, parecia completamente normal. Eu nunca me importei muito com ele. Até aquela noite. Eu estava lá, limpando o lugar, como sempre fazia nos fins de semana, quando percebi algo estranho. O espelho refletia o sótão, mas algo no reflexo parecia errado. No vidro, além das caixas e móveis velhos, havia um armário. Mas eu sabia que ele não estava ali. Nunca estivera. Olhei em volta, confuso. Nada de novo no sótão. Então, por que ele aparecia no espelho? Fui até o local onde a imagem mostrava o armário. A parede estava vazia, como sempre. O ar estava pesado, e algo no meu estômago me dizia que algo não estava certo. Com a mente confusa e o coração acelerado, toquei a parede. Não havia nada. Só a frieza da pedra e o som abafado da casa. Olhei de volta para o espelho, e lá estava ele novamente, o armário. No reflexo, ele estava mais nítido, seus detalhes mais claros. Como se estivesse esperando por mim. Eu me aproximei mais do espelho, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, antes que eu pudesse processar mais, o que aconteceu me fez gelar de medo. Do outro lado do espelho, o armário estava começando a se mover, como se estivesse se deslocando lentamente para frente, em direção à parede. Mas isso não fazia sentido. Ele não estava lá na realidade. Por um instante, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Eu sentia que, se olhasse para o espelho por mais tempo, algo aconteceria. Meu instinto me disse para olhar para trás, para a parede real, mas o espelho me hipnotizava. Decidi então seguir a sensação de que algo estava tentando me comunicar. Eu me aproximei mais, bati na parede, tentando fazer sentido de tudo aquilo. Foi quando algo aconteceu. 3 batidas, fracas, mas claras, soaram do outro lado da parede. Não foram minhas. Não eram barulhos naturais da casa. Eram batidas, como se alguém estivesse respondendo. O medo tomou conta de mim. Fui até a porta do sótão e olhei para os lados, buscando alguma explicação, mas a casa estava em silêncio. O barulho das batidas ecoava na minha mente. Uma parte de mim queria sair dali imediatamente, mas algo me fez ficar. O espelho parecia me chamar. Respirei fundo e bati novamente na parede, esperando ouvir mais alguma coisa. O silêncio foi pesado, mas antes que eu pudesse virar e sair correndo, ouvi as batidas novamente. 3 batidas mais fortes. Elas pareciam estar vindo do outro lado, bem atrás da parede. Com o coração disparado, olhei novamente para o espelho. O armário, que antes parecia imóvel, agora estava completamente visível. O reflexo mostrava o armário com detalhes minuciosos, mais real do que a própria parede diante de mim. Eu estava sendo consumido pela confusão. O medo começou a transbordar. Se aquilo era um reflexo de algo que não estava ali, o que mais poderia estar escondido naquele sótão? A sensação de que havia algo atrás da parede foi cada vez mais insuportável. Olhei para o espelho mais uma vez, e o armário parecia agora quase à minha frente, como se estivesse prestes a atravessar a superfície do vidro. Com as mãos trêmulas, me afastei do espelho e saí rapidamente do sótão,
fechando a porta atrás de mim. Eu ainda podia ouvir as batidas, como se algo estivesse tentando sair dali. E o reflexo do espelho, o armário e a presença do que não estava ali, tudo aquilo ficou gravado em minha mente. Desde aquela noite, eu nunca mais consegui olhar para aquele espelho da mesma forma. Sempre ouvi as histórias sobre o espelho do sótão. Falavam que ele era amaldiçoado. Minha avó sempre dizia para eu nunca me aproximar dele, mas eu nunca dei muita atenção a essas superstições. Eu gostava de explorar os cantos antigos da casa, e aquele espelho parecia, para mim, apenas uma peça velha e esquecida. Nunca imaginei que, naquela noite, tudo mudaria. Foi uma noite silenciosa, o tipo de noite em que o tempo parecia parado. Eu estava sozinho em casa, e o sótão, com seu cheiro de madeira envelhecida, me chamava. Subi até lá, desafiando as advertências que sempre ouvirá. O espelho estava no mesmo lugar, coberto por uma lona que eu decidi tirar. O vidro estava embaçado, sujo, mas ainda refletia o ambiente ao seu redor. Sem pensar muito, olhei para o espelho e me vi ali. Até então, parecia tudo normal, mas algo na sensação do momento me deixou desconfortável. Não sabia o que era, mas o ar parecia mais pesado, e o som da casa ao fundo parecia distante, abafado. Olhei para mim mesmo, tentando me distrair. Foi então que percebi algo estranho. Meu reflexo não parecia me acompanhar de imediato. Fiquei parado, me olhando por um momento, e foi quando vi. Aos poucos, meu reflexo começou a se mover por conta própria. Primeiro, a cabeça se inclinou para o lado, como se estivesse me observando de uma forma curiosa. Um calafrio percorreu minha espinha, e eu engoli em seco, mas continuei observando. Não era possível. Eu sabia que estava ali, imóvel, olhando para o espelho, mas meu reflexo agia de forma independente. Ele levantou uma das mãos, lentamente, e a estendeu em direção ao vidro. Eu fiquei paralisado, completamente sem saber o que fazer. Meu reflexo parecia mais vivo do que eu, e a mão se aproximava do vidro de uma forma suave, como se fosse tocar a superfície. Meu coração acelerou, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eu tentei me mover, tentei olhar para trás, mas estava hipnotizado pelo que via. Meu reflexo, que antes era apenas uma cópia de mim, agora parecia ter uma vontade própria. A mão dele estava quase tocando o vidro, e eu não conseguia desviar o olhar. Quando finalmente consegui me mover, fui até o espelho, com a esperança de interromper o que estava acontecendo. Mas ao me aproximar, meu reflexo se afastou, recuando a mão. Fiquei a centímetros do vidro, olhando fixamente para o reflexo, que agora parecia sorrir de uma forma sutil, mas perturbadora. O sorriso não era meu. O espelho, antes inofensivo, agora me dava a impressão de que estava me observando, me estudando. Eu não sabia mais se era o reflexo que me imitava ou se eu era cópia, preso de alguma forma naquele vidro. Me afastei, mas o sorriso do meu reflexo permaneceu ali, fixo, como se estivesse me desafiando a sair daquele lugar. A sensação de que algo estava errado não me deixou mais. Eu olhei para a porta do sótão, tentando sair dali, mas meu olhar voltava para o espelho, que parecia me prender. O reflexo ainda estava lá, mas algo nele havia mudado. Ele parecia mais real, mais intenso, como se estivesse tentando sair, alcançar o mundo do lado de fora. Eu finalmente me virei e corri até a porta, sem olhar para trás. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que iria sair pela boca. Quando cheguei à escada, uma sensação de alívio me invadiu, mas também uma dúvida. O que realmente havia acontecido no sótão? Eu tinha acabado de testemunhar algo que não conseguia explicar. Desde aquela noite, eu nunca mais voltei ao sótão. O espelho ficou ali, em algum lugar da casa, e cada vez que passava por perto, sentia uma presença observando-me. Às vezes, quando olhava para meu reflexo em outros espelhos, algo me dizia que ele ainda estava lá, esperando, observando, movendo-se à sua própria vontade. Sempre achei que o sótão da casa da minha tia era um lugar vazio e sem graça. Quando era criança, eu evitava ir lá, pois o ambiente era sempre abafado e a luz fraca parecia tornar o espaço ainda mais opressor. A única coisa que me atraía no sótão era o espelho antigo, coberto por uma lona.
A minha tia sempre dizia para não me aproximar, mas, como toda criança, eu sempre tinha curiosidade sobre o que ela escondia. Então, eu me aventurei. No começo, o espelho não me parecia diferente de qualquer outro. Quando me olhava, via meu reflexo, sem mais nem menos. Mas com o tempo, comecei a perceber algo estranho. O espelho não refletia apenas o que estava na minha frente. Às vezes, se olhasse por mais tempo, notava que no vidro, além de mim, apareciam sombras que não estavam no cômodo real. Parecia uma ilusão de ótica, algo que eu não conseguia explicar. Fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Talvez a poeira ou o desgaste do espelho estivessem criando esses efeitos. Mas quanto mais eu olhava, mais as sombras pareciam ganhar forma. Elas se moviam, como se fossem de algo ou alguém que não estava ali, mas estava no reflexo. Era como se o espelho tivesse uma vida própria, uma existência paralela. Foi numa noite, quando minha tia não estava em casa, que a coisa realmente aconteceu. Eu estava sozinho no sótão, brincando com algumas caixas e tentando encontrar algo interessante. Olhei para o espelho, como sempre fazia, e foi então que algo realmente me fez parar. Uma silhueta apareceu. Ela estava se aproximando do vidro, movendo-se lentamente. Não era minha sombra, não era a minha imagem refletida. Era algo diferente. A figura parecia humana, mas a forma era distorcida, como se estivesse tentando se moldar para se encaixar no reflexo. O que me assustou ainda mais foi que a silhueta parecia estar me observando, olhando diretamente para mim. Era impossível não sentir um arrepio percorrendo minha espinha. Eu não conseguia parar de olhar para o espelho, algo me prendia ali. Minha mão tremia enquanto eu tentava virar o rosto para olhar ao redor do sótão. O reflexo, porém, não se alterou. A figura estava lá, ainda se aproximando. Eu dei um passo para trás, sem entender o que estava acontecendo, mas o reflexo não me acompanhava. Ele parecia ter vida própria. Quando me virei rapidamente, para ver se a figura realmente estava ali, não encontrei nada. O sótão estava vazio. Não havia ninguém ali. Eu sabia disso. Mas, ao olhar de volta para o espelho, a figura estava ainda mais próxima, agora quase tocando o vidro. Meu coração disparou. Era como se ela estivesse esperando por mim, esperando que eu a olhasse novamente. O que diabos era aquilo? Eu sabia que algo não estava certo, mas não conseguia me afastar. A sensação de frio aumentou e a tensão no ar parecia ter se intensificado. Fiquei ali, parado, olhando para aquele reflexo, até que, de repente, a figura começou a sorrir. Não era um sorriso normal. Era algo perturbador, como se estivesse zombando de mim. Eu senti uma onda de pânico. Meu instinto me disse para correr dali, para fugir daquele sótão o mais rápido possível. Mas meus pés pareciam pesados, como se o ar estivesse me prendendo. Finalmente, consegui me mover. Corri até a porta do sótão e, ao abrir, dei uma última olhada para o espelho. A figura estava agora completamente fora de controle, deformada, como se estivesse tentando sair do vidro. Eu fechei a porta rapidamente, tentando ignorar o som de um leve bater que vinha de lá. Fui até o andar de baixo e me joguei no sofá, tentando processar o que acabará de ver. A imagem da figura no espelho não saía da minha mente. Eu sabia que aquilo não era normal. E ainda me perguntei por que o espelho parecia esconder algo, algo que eu não deveria ver. Algo que estava se aproximando de mim, talvez esperando que eu fizesse o movimento errado. Naquela noite, não consegui dormir. A cada vez que fechava os olhos, a figura aparecia, se aproximando mais e mais do espelho. Era como se ela estivesse me chamando. Durante os dias seguintes, sempre que passava perto do sótão, sentia uma pressão no peito, como se estivesse sendo observado. Eu nunca mais fui ao sótão desde aquele dia, e sempre que passo perto do espelho, sinto uma presença me observando, esperando que eu a encare mais uma vez. O espelho da casa da minha tia nunca mais foi o mesmo para mim. Algo naquela imagem, naquela silhueta, mudou minha percepção para sempre. E mesmo que eu não a veja fisicamente, sei que ela está lá, no reflexo, esperando.